Na semana passada, nas semanas anteriores, né, só recapitulando um pouco, a gente teve o primeiro e o segundo encontro, a gente falou, introduziu o grupo, falou um pouco sobre o que é filosofia, depois, na última semana, deixa eu puxar o texto aqui só para buscar na memória, né, tem essa introdução aqui, que passei um pouco pela etimologia e pelos períodos que os autores tratam aqui no verbete, e aí a gente partiu para a leitura do ponto um e 1.1 nós chegamos até o segundo parágrafo dele. Então, o termo-chave aqui é sucesso cognitivo, né? A gente chegou mais ou menos numa ideia de sucesso cognitivo, de que seria algo, um fim a ser atingido por meio da cognição, né? Isso não é a definição dos autores, porque eles não definem aqui no início do texto, mas foi uma conclusão a qual a gente chegou. E aí, então, os autores falam das coisas que desfrutam desse sucesso cognitivo, né, que são bem-sucedidas em usar algum tipo de cognição, seja individual ou em conjunto. Então, aqui, os autores falam em pessoas que podem ser bem-sucedidas cognitivamente, laboratórios, um povo pode ser bem-sucedido cognitivamente, e até um fragmento do inconsciente, né? Ah, então, aí depois, no outro parágrafo, ele fala controvérsias, de algumas controvérsias sobre essas coisas que desfrutam o sucesso cognitivo. Então, acho que dá para a gente iniciar a leitura aqui do terceiro parágrafo, e eu acho que a gente consegue terminar hoje, né? Vamos ver se dá certo, mas também o mais importante é que a gente compreenda o texto, né? Então, o que eu pensei para hoje é de a gente ler uma frase e tentar, em conjunto, né, o que está falando e partir para a próxima frase e assim por diante. Então, eu mesmo posso ler e aí a gente tenta fazer uma explicação, né, do que os autores estão falando aqui. Então, ele falou de algumas controvérsias aqui em cima, e aqui embaixo tem mais algumas coisas que ele está explanando de modo geral, que fazem parte da epistemologia, né, olhando de hoje para trás, desses mais de 2 milênios de conhecimento, né, nesse campo que é a epistemologia. Então, vou iniciar a leitura aqui da primeira frase. Outras controvérsias recentes dizem respeito à questão de saber se há uma característica metafisicamente fundamental dos objetos do sucesso cognitivo, o fato de que eles, de alguma forma, supostamente desfrutam do tipo de sucesso cognitivo em questão. Ok. Então, aí ele vai dar um exemplo, né? O que vocês acham? Como é que a gente poderia entender, então, o que ele está dizendo nessa primeira parte? Então, novamente, ele fala do sucesso cognitivo, né? E sobre os objetos, né? Ele diz que existem características fundamentais dos objetos, né? Metafisicamente fundamentais. Então, o que me veio à mente quando eu estava lendo essa parte é que, bom, o que que uma coisa precisa ter essencialmente, vamos dizer assim, para ser aquela coisa, né? Metafisicamente, talvez a gente consiga explicar os objetos dessa maneira. Então, por exemplo, o Aristóteles lá definia o humano, né, como um animal racional, certo? O ser humano é um animal racional.
E aí é só a gente olhar para as redes sociais e a gente vê que Aristóteles estava errado. Bom, ah, será que isso faz parte, essencialmente, do que a gente considera humano, né, ser racional? E o que, que seria essa racionalidade, né? Vejam que o Aristóteles aqui está dando uma definição, né, de ser humano, e essa definição é metafísica, né, fala da essência de ser humano. Então, acho que talvez o que o autor esteja tentando buscar aqui, né, é justamente essa definição metafísica da essência dos objetos que desfrutam de sucesso cognitivo. Essa é uma leitura essencialista, claro que pode estar errado, talvez o autor não esteja pensando nisso, mas foi algo que eu pensei, né? Então, lembram quais são os objetos cognitivos que podem desfrutar de objetos cognitivos? Vocês lembram, gente? Ó, então ele deu uma porção de exemplos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no texto. Na, no 1.1 aqui, logo no início, ele fala, né? Diferentes coisas do processo cognitivo, por exemplo, aí vem os exemplos, né? Uma pessoa, veja só, a Marie Curie, né? Um laboratório, Los Alamos. Então, veja, uma pessoa é diferente de um laboratório, e essas duas coisas podem desfrutar de sucesso cognitivo, né? Um povo, né? Tudo é um fragmento psicológico, tudo isso são as coisas que podem desfrutar de sucesso cognitivo. Ah, será que para uma pessoa ser uma pessoa, ela precisa desfrutar do sucesso cognitivo? Essa é a pergunta que ele faz aqui no início, né? Na verdade, não está em forma de pergunta, mas é a questão que ele coloca. Será que para uma pessoa ser uma pessoa, ela tem que supostamente desfrutar de algum sucesso cognitivo? Ou será que um grupo de estudos ou um grupo de pesquisa, né, para ser um grupo de pesquisa, né, essencialmente, ele tem que poder desfrutar do sucesso cognitivo, né? Ele deixaria de ser um grupo de pesquisas caso ele não tenha essa capacidade, vamos dizer assim, essa habilidade de fazer descobertas, por exemplo. Os físicos lá no laboratório, se eles não têm a capacidade de fazer a descoberta que eles se propõem, ou seja, atingir o sucesso que eles visam atingir por meio da cognição conjunta, talvez a gente possa falar, será que se eles deixarem de fazer isso, eles deixam de ser um laboratório? Foi mais nesse sentido que eu pensei, o que ele está colocando aqui como metafisicamente fundamental, né? Uma característica metafisicamente fundamental dos objetos seria, então, essa, essa propriedade essencial da pessoa, do laboratório, e eles deixariam, vamos dizer assim, de ser o que são, caso não tenham essa capacidade cognitiva. Mas aí é uma leitura, uma leitura bem tradicional metafísica, né? Não sei o que vocês pensaram a esse respeito. O que vocês acham, gente? Será que é mais ou menos nesse sentido que ele fala de característica metafísica? E ele grifa também, supostamente, ali depois, né? Tudo bem. Então, existem controvérsias a respeito de se alguma coisa tem que atingir sucesso cognitivo ou não, ter essa capacidade de atingir um determinado sucesso cognitivo ou não, para ser o que ela é, né? É uma característica fundamental dessa coisa? Será? Né? E aí existem controvérsias sobre isso. Aí ele dá um exemplo. Por exemplo, podemos pensar que o que significa para um determinado grupo de pessoas
constituir um laboratório é que o grupo, de alguma forma, supostamente faça descobertas de um certo tipo. Então, foi justamente o exemplo que eu havia mencionado, um dos exemplos. Então, alguém pode pensar, alguma corrente filosófica pode pensar que para uma coisa ser um laboratório, ela supostamente tem que fazer descobertas. Eu acho que ele grifa a palavra supostamente para dizer o seguinte: olha, não é que o laboratório sempre vai fazer a descoberta que ele se propõe, mas a gente supõe que ele pelo menos possa fazer, que ele tem essa capacidade para fazer. Eu acho que é nesse sentido que é grifado o supostamente. E aí vem a dois pontos aqui, né, para explicar justamente essa característica do laboratório, supostamente essencial, né? Esse é o objetivo de reunir esse grupo em colaboração de uma maneira específica, mesmo que os indivíduos estejam espalhados por diferentes continentes e suas fontes de financiamento sejam diversas. Então, vejam, o objetivo, o telos, né, a finalidade de um grupo, de um laboratório, no caso, é que ele faça descobertas. Não precisa estar espacialmente junto esse grupo, né? Mas o norte é o objetivo, a meta que ele se propõe. O que vocês acham, gente? Querem comentar alguma coisa sobre o exemplo, sobre a palavra supostamente, ou algo que chamou a atenção? Isaías, Oi, oi, Juliana. essa semana eu passei a semana toda pensando sobre o sucesso cognitivo, que foi um triplex na minha cabeça. E eu não sei se vocês já leram, tem um livro chamado Flores Prauser, não? É uma literatura clássica inglesa, daqui, enfim. E basicamente, não sei se alguém leu, mas talvez eu dê um spoiler. Mas basicamente é um grupo de cientistas que estão fazendo experimento com uma pessoa retardada, em que o objetivo do resultado, né, o objetivo é transformá-lo em inteligente, uma pessoa, digamos que típica da sociedade. E aí acontece no decorrer que ele fica inteligente, ele aprende vários idiomas, ele faz conferência, ele faz todo aquele auê de uma pesquisa, certo? E depois ele... Aí vem o spoiler, vocês estão prontos? Eu posso dar um spoiler aqui? Alguém fala que tá tudo bem. E aí depois ele fica burro de novo. Ele perde toda a capacidade dele, do que ele aprendeu e tudo mais no decorrer do experimento, mesmo eles tendo evoluído toda a experiência, enfim. E aí eu trouxe isso para dentro do sucesso cognitivo. Eles tiveram um resultado esperado, mas esse resultado foi para trás. Eles tiveram ou não sucesso cognitivo, uma vez que ele voltou a ser retardado mental. Então, o que vocês acham, gente? Vou jogar pro grupo aí. Marcelo, cadê você? Esse grupo tá muito parado, gente. O Marcelo desligou a câmera dele também. Né, eu tô Agora aqui, ligou de novo. eu tava pensando, né, sobre isso, porque eu ainda tô naquela, que eu acho que eu usei a expressão perplexidade, né, para dizer assim, que a forma como esse texto começa é uma forma que para mim ela é totalmente nova, né, e aí eu me sinto nesse grau assim de perplexidade, em que de fato, e eu acho isso bom, eu acho assim que a gente não precisa fazer uma leitura e sair dela achando que compreendeu tudo ou ter uma confiança
né, uma confiança elevada, né, sobre essa compreensão, entendendo? Eu acho que a gente tem, às vezes, uma compreensão parcial, ou a gente, às vezes, tem uma compreensão que ainda é muito inicial, né? E aí é assim que eu me sinto em relação a esse texto, né? Só que tem uma coisa nesse texto que eu achei interessante na discussão sobre sucesso cognitivo, e depois na discussão já do 1.2, né? É porque, assim, antes parece assim que para que uma coisa fosse considerada conhecimento, exigia um certo nível muito elevado, né? Um certo nível ótimo, né? O uso máximo ali das habilidades, das faculdades cognitivas, né? E me parece que nessa discussão, o que está se fazendo aí é, de certo modo, contornar o tipo de desafio que os céticos costumam fazer, né? Que é o desafio de dizer o seguinte: olha, se nós não somos capazes de alcançar esse conhecimento nesse nível ótimo, né? Então o conhecimento não é possível. Não, quer dizer, será que não existe um nível de conhecimento que não é necessariamente ótimo, né? Mas seria um conhecimento, digamos assim, tudo bem, que nós aceitamos, né? Então, para eu pegar aqui um exemplo, né? Imagina um professor que diz assim: olha, eu só aceito que você obteve sucesso nessa disciplina se você tirar um 10. Então, isso é essa exigência máxima, né? Essa exigência ótima, né? E o professor que diz o seguinte: olha, para passar nessa disciplina, para ter sucesso nessa disciplina, se você tirar um 7, está dentro aí do que nós consideramos aceitável, né? Então, Juliane, pegando aí o gancho do experimento mental, né, que essa história que você contou funciona como experimento mental, né? O René Descartes, ele dizia que você não progride na ciência porque você tem um dom, porque você tem um talento, porque você tem certas capacidades que são superiores a das demais pessoas, né? O Descartes dizia que, na verdade, o bom senso é uma coisa que, de certo modo, iguala as pessoas, porque raramente alguém vai dizer que precisava de mais bom senso do que já dispõe, né? E aí ele fala que o que vai definir, né, o progresso na ciência é mais uma questão de método. Então, quer dizer, mesmo uma pessoa, Juliana, que seria considerada uma pessoa que teria um desenvolvimento cognitivo mais atrasado, essa pessoa seria capaz de progredir dentro da ciência, seria capaz de obter sucesso cognitivo, né? Se ela está atenta a certos passos, se ela observa algumas regras, ela consegue avançar. E às vezes uma pessoa que tem uma capacidade enorme, né, um talento extraordinário, mas aí essa pessoa às vezes ela desperdiça esse talento, entendendo? E às vezes ela tem, digamos assim, não tanto sucesso, né, quanto aquela outra. Não sei se, Oséias, isso toca um pouco na nossa discussão, mas eu acho isso uma forma de contornar o desafio do cético, né? Quer dizer, se é possível ter conhecimento num grau que não é o máximo, num grau que é, digamos assim, subótimo, né? Então, o desafio do cético perderia, digamos assim, muita força. O que é que você acha, Oséias? Enfim, como eu falei, eu estou num grau de perplexidade, eu estou num grau de desconhecimento mesmo, eu estou tateando, estou tentando compreender por que, por que ele começa por sucesso cognitivo, por que ele vai discutir, né, algumas categorias que parece que vêm da ética, outras aí que parece que vêm da metafísica, né? Quer dizer, o que é que define um laboratório? O que define um laboratório é o que deve ser um laboratório, ou seja, então vincula o que é ao o que deve ser, né? Então, se um laboratório, que é esse agrupamento de pessoas, não obteve sucesso
cognitivo, então ele não merece o nome de laboratório. Então, assim, aquilo que define o laboratório não é aquilo que ele é, mas aquilo que ele deve ser, né? Aquilo que ele deve obter em termos de resultados, né? Em termos de sucesso. Então, assim, eu achei muito interessante, porque entra nessas questões metafísicas, entra em questões de uma certa linguagem aí na filosofia moral, na ética. Tem aqui um certo consequencialismo epistêmico, né? Um certo consequencialismo epistêmico. E o que mais que eu podia falar aqui nesse começo, né? Eu gostaria de tomar a fala. É isso. Juliane, vai, fica à vontade. Marcelo, é muito. Não fecha a câmera, não, menina. Fica aberta para não me sentir sozinha. Então, faz muito sentido. Eu tenho fechado às vezes a câmera por questão da internet, que às vezes com a imagem ela pode dar uma travadinha aqui, entendeu? Mas estou te ouvindo, não há dúvidas. Eu estou também. Desculpa, deu uma bugada aqui, porque eu estou com 2 dispositivos, mas eu estou com a câmera ligada no celular, não sei se vocês conseguem ver aí. Ai, deixa eu te fixar, então. Ok, agora eu consigo te ver. Então, faz muito sentido, Marcelo, isso que você traz com relação ao sucesso cognitivo, e me veio uma leve epifania sobre uma coisa, e eu vou dar uma viajada, talvez, aqui, mas talvez o sucesso cognitivo seja a metalinguagem da própria epistemologia. Ele não limita, na verdade, esse sucesso cognitivo, eu acredito que ele expande a forma de avaliação do que é algo positivo ou não. A palavra sucesso é polêmica dentro desse estudo, porque talvez uma falha seja um sucesso. Eu estou batendo no mesmo ponto do que eu estava batendo na semana passada, mas aqui expandindo um pouco mais a discussão sobre a temporalidade dentro desse sucesso cognitivo. Também é uma coisa que precisa ser questionado, porque, por exemplo, se eu tenho uma pesquisa ou qualquer outro âmbito de estudo e, enfim, começa num tempo e perpassa por outro tempo, por outras mãos, aquela primeira pessoa obteve sucesso cognitivo ou não. E aí eu estou pensando aqui, quem que eu vou trazer para a discussão? É o campo de vocês. Mas eu vou trazer Nietzsche. Eu tô lendo. Eu não sei como é que fala em português, mas é através do bem e do mal. Vocês conhecem esse livro? Enfim, eu tô lendo ele em inglês. E aí ele começa, não sei se vocês já leram ele fala, na verdade, quem está introduzindo ele menciona que Nietzsche começa a falar sobre o espírito livre. E aí ele traz toda essa teoria do espírito livre e fala sobre os filósofos do futuro. E aí ele traz toda essa característica dos filósofos do futuro, como ele pensa que vão ser, fala sobre as mulheres, da forma dele, que todo mundo conhece. Mas, enfim, se hoje os homens do futuro que o Nietzsche estava mencionando lá no século XIX fosse o mesmo homem que ele mencionou século atrás, seria um sucesso cognitivo? Eu viajei? Eu estava pensando também sobre se a questão do sucesso, ela não tem vínculo também com a questão da agência, né? Com a questão da finalidade, né? Então, assim, quando você faz algo, você faz no intuito, né, de um certo objetivo, né? De que aquilo ali resulte em uma certa consequência, né? Então, assim, é possível falar isso das pessoas. Sei lá, Juliana, eu levantei aqui a mão, né? Eu levantei a mão, quer dizer, isso foi um ato intencional. E se minha mão levantou, eu obtive sucesso nesse intuito, nesse intento, tá certo?
Então, assim, a gente costuma pensar isso em termos dos agentes, das pessoas, certo? Só que quando a gente fala de um laboratório, quer dizer, um laboratório, imagina, Juliana, ele tem que, um grupo de estudos, ele tem que produzir só crenças, né? Quer dizer, é, a, as pessoas têm certas crenças, então as pessoas estudaram, fizeram pesquisa e obtiveram certas crenças. Mas elas não querem só ter certas crenças, elas querem que essas crenças elas sejam verdadeiras, né? E elas tenham justificação. Elas não querem só crenças, elas querem conhecimento, né? Então, assim, poxa, aquilo que um laboratório produziu, né? Será que não teria um valor epistêmico maior do que aquilo que uma pessoa, inclusive uma pessoa do laboratório, vê no WhatsApp, né? Lá no grupo do WhatsApp, as pessoas elas defendem certas crenças, elas tentam persuadir você de que certas coisas são verdadeiras e etc, etc. Mas, assim, será que isso tem o mesmo valor do que aquilo que um laboratório produz? Então, assim, se o laboratório não produz uma coisa que tem um valor, né, epistêmico maior do que, por exemplo, aquilo que um grupo de WhatsApp produz, será que a gente ainda pode chamar esse laboratório de laboratório, nesse sentido, né, científico, né? Então, o sucesso aí agora envolve não mais um agente, mas um laboratório, quer dizer, uma coisa que não mais um indivíduo, mas um laboratório. Então, se o laboratório ele não obtém conhecimento, se ele não consegue alcançar certos resultados, então, assim, ele é carente de sucesso cognitivo. E sendo ele carente de sucesso cognitivo, ele ainda merece o nome de laboratório. Então, eu acho que é nesse sentido que se colocou aí essa questão que ele diz de metafísica, que seria o que é ou o que não é um laboratório. Depende do sucesso cognitivo que aquele laboratório ele obtém, ou seja, depende do tipo de resultado, né, que ele realiza, porque quer dizer, se os resultados forem falhos, né, se os resultados não forem a lugar algum, esse laboratório ainda merece o nome de laboratório, né? Eu acho que não sei se é essa a questão que está sendo colocada aí, eu estou, como eu falei, tateando para tentar compreender. É isso, Oséias? Eu não sei. É isso, Juliane? O que é que você acha? Eu estou tentando entender, sabe? Deixa eu ver. Estou fazendo um teste que, gente. Continuo com problemas tecnológicos. Peraí. Acho que agora eu estou falando pelo celular. Vamos ver se dá certo. Coloquei o fone de ouvido aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Beleza. Eu acho que a gente pegou o espírito da coisa, assim. Parece que o texto está falando justamente sobre essas questões, né? Essas perguntas que a gente acabou de fazer. Normalmente, pelo menos a ideia que eu tenho de metafísica é que trata daquilo que é, né? Ou seja, as características que uma coisa tem. E aí, quando a Juliane perguntou sobre a definição de homem, por exemplo, que o Nietzsche dá e das características dele, né? Assim como também existem outros filósofos, como o Platão, Aristóteles, que dão outras definições de homem, né? E tem um campo filosófico só sobre isso, que é a antropologia filosófica, né? Talvez não só sobre isso, mas uma das questões fundamentais é o que é o homem. Quando a gente faz esse tipo de pergunta, talvez, né, a gente esteja tentando descrever o que uma coisa precisa ter, quais características que ela precisa ter para ser homem, né? Aquilo que é, aquilo que tem, né? Então, esse é um tipo de questão. E aí, se o Nietzsche estava certo, ou Aristóteles estava certo, ou se outros filósofos e filósofas estão certos, eu não sei, né? A gente pode colocar isso em questão, deve questionar isso. Então,
A metafísica trata daquilo que é, e aí, claro, não é a minha área do conhecimento, então posso não estar completamente certo nisso, mas existem outros campos também, né, como o Marcelo mencionou, que é também a ética, né? A ética, então, trata, por exemplo, daquilo que deve ser, né? Como que a gente deve agir, etc. Parece que aqui deu uma misturada nas coisas. Os autores falam, além daquilo que é, também aquilo que deve ser, e mistura, então, essa prescrição com a descrição, né? Então, parece uma leitura possível, né, do que ele está falando quando ele coloca a palavra supostamente ali, que está em itálico, justamente, então, como eu entendi, é que, bom, para uma pessoa, por exemplo, ser uma pessoa, ela tem que ter a capacidade de atingir algum fim cognitivo, por exemplo. Se a gente vai definir uma pessoa desse modo, a gente diz que ela tem uma capacidade, então ela deve poder usar a sua capacidade cognitiva. Né? Eu acho que é uma leitura possível, assim. Porque aí você mistura a possibilidade, né, com aquilo que deve ser, né? Então, deixa eu ver como é que daria para colocar isso, talvez de um modo mais claro. Pessoa, então, por exemplo, seria aquelas coisas no mundo que podem atingir um fim usando a sua cognição. Será que essa é uma boa definição, né? Uma possível questão aí do texto. Ou laboratório. Laboratório é aquele grupo de pessoas que atingem um determinado fim que um laboratório deveria atingir, ou melhor, não atingem, porque atingem a gente já está determinando de um modo bem específico, e talvez alguns filósofos até defendam isso, né? Porque aqui os autores estão só levantando as questões. Mas vamos pensar que um laboratório é aquele grupo de pessoas que tem a capacidade de atingir um determinado fim. Por exemplo, produzir armas nucleares ou, enfim, é um fim possível para um laboratório e esse laboratório tem sucesso cognitivo quando atinge esse fim. Mas se eles vão produzir isso ou não, né, se eles vão produzir as armas, etc., ou não, talvez não seja o essencial para algumas correntes filosóficas, que dá a entender aqui. O essencial talvez seja a capacidade de produzir. Eles são capazes de produzir. Né? Então, não deu certo. Se a gente mudar a metodologia, a gente pode atingir esse fim. Né? Então, eu acho que parece que o que está sendo dito aqui no supostamente é isso, é essa capacidade que a coisa tem para atingir um determinado fim. E aí a gente pode ir pela descrição metafísica, dizer, olha, a gente encontra no mundo essas características num laboratório, portanto é isso que define o laboratório. Ou então a gente pode, ou seja, a gente diz aquilo que é. E a gente pode ir por um caminho mais prescritivo, né? A gente pode dizer, olha, um laboratório deve ter tais características para ele, ou melhor, deve poder ter certas características para ser um laboratório. Uma pessoa deve poder ter certas características para ser uma pessoa. Então, parece que desse segundo modo de pensar prescritivo, é uma prescrição, mas uma prescrição em cima de uma hipótese, de uma capacidade de desenvolver certos
meios para chegar num fim, né? Mas, assim, ainda, eu acho que a intenção dos autores é justamente fazer isso que vocês falaram mesmo, de levantar essas questões, né? Do deve ser, das definições, né? O que é um ser humano, né? Ele é definível, será? Por ter cognição, será que é isso que é ser humano? Ou será que não? Ou será que a gente pode simplesmente pensar de um outro modo, né? Com outras possibilidades, etc. Foi assim que eu pensei, né? Aí eu acho que tá meio. Acho que a gente não está pensando de forma muito diferente. Marcelo, passar a palavra para você, já falei bastante. Oséias, Juliane, gente, eu tava ouvindo aqui vocês, né? Ouvindo aqui o Oséias também, e eu tava pensando, cara, hoje saiu no jornal aqui do meu estado, né? Que é um homem de, sei lá, 33 anos, foi sequestrado, teve as mãos e os pés decepados, tentaram decepar também a cabeça dele, isso por um grupo criminoso, porque esse homem teria sido acusado de algum ato, como é que a gente chama? Indecoroso. Algum ato indecoroso. E aí, isso é a manchete do jornal, né? Homem acusado, né, de atentado ao pudor, alguma coisa assim, é sequestrado e foi morto. E aí uma parte das pessoas nos comentários, né? Se foi isso mesmo, justiça foi feita. Então a parte das pessoas confia de que aquilo ali era o que deveria ser feito, né? Mas uma parte das pessoas levanta uma suspeita. Então, uma pessoa levantou uma suspeita, que é assim, será que esse tribunal do crime, né, se ele é competente em saber se aquela acusação era verdadeira ou não? Aí algumas pessoas diziam, não, mas eles têm provas. Eles não fazem isso sem ter provas. Aí outra parte diz assim, não, mas como é que pode? Isso é uma presunção. A pessoa está presumindo que esse tribunal é formado por pessoas semi-analfabetas. Como pessoas semi-analfabetas seriam capazes de constituir prova suficiente para dar esse destino, né? Aí uma parte questiona, né? Não, mas se fosse na justiça, né, legal, daqui a 2, 3 anos ele estaria... Enfim, as pessoas fazem esse tipo de questionamento, né? E o que é que isso tem a ver com a nossa discussão, né? Porque a gente estava falando de laboratório e eu pensei sobre um júri. Um júri, entendendo? O que é que define o sucesso cognitivo de um júri? Né? De um corpo formado por vários indivíduos que foram encarregados, digamos ali, né? Digamos assim, foram encarregados do quê, né? De dar um veredito, né? Cuja culpabilidade ela deve ser que tipo de culpabilidade nós aceitamos, né, em um júri, né? É aquilo que está além de qualquer dúvida, né? Então, assim, você em um júri, você não tem todas as peças, mas às vezes você vai ter as peças suficientes para formar um quadro em que a imagem ou da culpabilidade ou da inocência, ela se encontra definida, né? Ela se encontra capaz de ser colocada para além ali de qualquer dúvida, de qualquer suspeita, né? Então, Osés, eu fiquei pensando sobre isso, assim, tipo,
algumas pessoas parecem ter muita confiança em um júri formado por criminosos e outras pessoas parecem ter muitas dúvidas sobre a capacidade que esse júri teria de ter, no caso aí, um sucesso cognitivo, né, de realmente determinar se aquela acusação ela é verdadeira ou não. Então, essas pessoas duvidam se esse júri é competente. Da mesma forma que as pessoas duvidam, vamos supor, o sujeito ele é historiador e ele quer falar de linguística, né? Por acaso aconteceu algo aí nessas últimas semanas, né? Um historiador falou de linguística e foi questionado por pessoas que eram realmente competentes na área da linguística. E o historiador, em vez de reconhecer a sua incompetência, em vez de ter humildade epistêmica, o historiador se muniu de uma série de argumentos defensivos, chegou até a questionar, né, que aquilo ali, na verdade, era uma oposição política. Enfim, essa coisa que a gente vê, né? Então, a gente está falando de sucesso cognitivo aí nesse sentido de o que é uma pessoa que tem sucesso cognitivo? É uma pessoa que demonstrou a sua competência, né? Então, quer dizer, o laboratório, para alguns, né, é o laboratório que foi competente, que foi capaz, né, de alcançar ali certos resultados, né? Ou não foi competente, por que não foi competente? E se essa competência, ela só é, digamos assim, ela só é adquirida se for total, ou seja, se os resultados forem, né, totalmente satisfatórios, ou mesmo com alguns resultados que não são inteiramente satisfatórios, mas você já tem ali um certo grau de competência. É que nem o exemplo que eu dei do professor. O professor, ele atesta a competência só se você tirar um 10, ou se você tirar um 7, um 6,5, ele, não, aqui já você já tem o suficiente para passar, entendeu? Então, assim, eu imagino que quando as pessoas falam assim, esse tribunal do crime, ele não ia fazer isso sem provas, né? Mas, tipo, será que esse tribunal merece pelo menos um 6,5? Ou essas pessoas estão na confiança de que eles têm 10, 100% de certeza de definir quem merece ou quem não merece, no caso aí, uma pena capital, né? Legal, interessante esses casos. Só desligamos os microfones, eu acho que estava com os dois ligados aqui. Então, eu acho que num nível bastante rudimentar, né, e básico, quando as pessoas se perguntam se o tribunal do crime está cumprindo certos objetivos que ele deveria, em tese, cumprir, né, o que um júri faz, essas pessoas, elas estão fazendo epistemologia. Então, é um nível básico de epistemologia, né? E se a gente for investigar um pouco mais a fundo, né? Por exemplo, saber quais são os critérios que esse tribunal do crime utiliza, se eles são seguros ou não, né? E se eles, por exemplo, se relacionam com os critérios que o judiciário usa, por exemplo, e como é que funciona o judiciário, né? Se eles atingem algum grau de sucesso cognitivo, né? Então, todas essas questões são epistemológicas. E eu acho que justamente algumas correntes filosóficas vão ser mais rígidas no sentido da prescrição. Falar, olha, você só vai obter sucesso cognitivo se você cumprir, se você tiver 100% de certeza, por exemplo, não admite graus, né? Eu acho que outras correntes vão falar em graus.
o Descartes, provavelmente, que você mencionou, estaria nessa primeira corrente. Então, só o que for claro e distinto, nada mais vai ser admitido como conhecimento. Exato. O Descartes é tão radical que nem sequer a possibilidade, né, de que algo, né, possa, né, ser duvidoso. Isso já confere aí aquela coisa, a inadequabilidade, assim, né? Não serve, Isso. não serve, não nos entrega confiança se há a mínima sombra de possibilidade, né, de que aquilo ali seja duvidoso. Eu particularmente não tô no time do Descartes. E você, pelo que você falou, parece que também não, né? Acho que você joga mais Não, no time da admissão de graus aí. Passa o aluno com 7 que ele tem sucesso epistêmico. eu gosto muito de um livro do Fogelin, não sei se pronuncia assim, Fogelin, chama A Corda Bamba da Razão, né? O animal racional andando nessa corda bamba, né? Que é a razão, né? E ele fala assim que essas exigências do ceticismo filosófico do Descartes, né? São exigências de um tipo de pessoa obstinada, né? Um tipo de pessoa obstinada, um tipo de pessoa, digamos assim, muito teimosa, né? Um tipo de pessoa que coloca exigências que são além do razoável, entendendo? Assim, você é que nem, por exemplo, ele diz assim, né, que os sentidos, eles são duvidosos, né? Porque já nos enganaram alguma vez, então eles são duvidosos, né? E o que é que garante, né, o conhecimento que os sentidos nos oferecem? O que garante é a existência de um Deus veraz. Então, o Deus veraz, ele é aquilo que dá base, né, aquilo que nós experimentamos por meio dos sentidos, né? Quer dizer, então ele pega uma coisa que é muito mais difícil, muito mais complicada, né, de se acreditar, né, e coloca como a base daquilo que para a gente estaria ali mais próximo, né? Então, assim, essa exigência aí que às vezes parece bem pouco razoável, né? Sim, demais. É, a dúvida metódica do Descartes talvez seja um fruto da, do método matemático, dedutivo que ele tinha, e ele quer aplicar isso para tudo, ou pelo menos para a filosofia, mas é inviável. Né? Tem coisas que fica difícil de defender. Eu Acho, acho que só. Tá, aqui, estou me perdendo aqui nos microfones. É bem legal essas discussões, né? Eu acho que é exatamente esse tipo de pergunta que os autores querem que a gente faça, né? Acho que dá para seguir mais um pouco. Vamos lá. Então, parou no mas mesmo que o laboratório seja plausivelmente caracterizado por uma norma a qual ele responde, algo análogo é verdadeiro para outros objetos que podem desfrutar de sucesso cognitivo. Então, o que os autores estão perguntando aqui para nós, será? Nesse mundo hipotético, né? Do que os objetos precisam ter para desfrutar de sucesso cognitivo, se os objetos podem ser definidos por meio do sucesso cognitivo, né, caracterizados. Eu acredito que esse questionamento vem de uma racionalização do que é um tudo. Basicamente, é questionar se, por exemplo, socialmente esse laboratório concordou em seguir a norma, uma normativa que já foi pré-determinada, mas fora dentro dessa normativa
algo que está junto poderia ser um sucesso cognitivo, mas que não se enquadra porque não está regulamentado, por exemplo, e acaba se limitando e o que está de fora não é visto como sucesso cognitivo. É isso ou estou viajando? O que vocês acham, gente? Vamos lá, vamos dialogar. Eu ia só mostrar aqui o livrinho que eu falei, né? Do Robert Fogli. Consegue ver aí? Bacana, obrigado pela referência, Marcelo. E aí, gente, o que vocês acham da interpretação da Juliane sobre essa pergunta? Gente, pode seguir. Eu sinto que eu tô quebrando o ritmo dos questionamentos aqui quando eu trago algum Acho que, questionamento. imagine, acho que tá no caminho, a gente tem que trazer mesmo as questões e tentar dar a nossa interpretação, né, o que a gente entende do texto. Acho que assim é frutífero, né, porque senão fica uma pessoa só falando, ou duas pessoas só falando, e a intenção é que todos possam interagir, né, possam ajudar na compreensão. A gente vai se ajudando. Juliane, eu não sei se eu entendi bem a tua interpretação. Você poderia falar de uma forma sintética, é, assim, que eu não consegui capturar exatamente. Então, basicamente, que eu vou voltar à discussão quando o Marcelo fala sobre a situação que aconteceu na cidade dele, enfim, e como que isso foi resolvido dentro do sistema do júri, né? Desse júri não socialmente pré-estabelecido. Então, eu acredito que é justamente essa questão do laboratório. O laboratório, eu vou comparar com as leis. A gente tem um sistema de leis pré-estabelecido e no laboratório tem um sistema de leis em que a gente precisa seguir a metodologia, a quantidade, a qualidade e tudo mais. Então, mas fora desse sistema de leis, eu tenho um sistema real, em que, no caso do exemplo do Marcelo, são pessoas, né? É o ser humano, e aí dentro desse sistema do ser humano, automaticamente eu tenho pessoas que não seguem a lei, que não seguem esse sistema pré-estabelecido. E aí eles vão lá e fazem a justiça do que essa regra, esse sistema não fez. E aí ele traz o questionamento, esse júri que não tem cognição pré-estabelecida através de um certificado, porque esse sistema de sociedade estabeleceu que seriam as pessoas que julgariam certo ou errado, mas esse grupo por fora traz esse julgamento. Aconteceu. Ali teve um sucesso ou um fracasso. Foi, de fato. E estar fora dessas regras é a mesma coisa que está perguntando aqui. Algo análogo é verdadeiro para os outros objetos que podem desfrutar desse mesmo sucesso? Então, foi análogo, sabe? É algo que é de fora, dentro desse sistema de regras. Ele ainda assim é um sucesso porque aconteceu. O crime não, porque eu estou falando do meu sistema que considera como crime. Mas se a gente for racionalizar e trazer na base zero, como se não tivesse esse sistema de regras, foi um sucesso ou não? Eles estão juntos analogamente? Deu para entender agora? Uhum.
Sim, sim, ficou muito claro com o teu exemplo, Juliano. Eu acho que é exatamente isso que o texto está dizendo, e com o exemplo fica muito mais claro. Então, qual que é o tipo de objeto que, no exemplo do Marcelo ali, que você retomou, o que a gente poderia chamar de objeto cognitivo nesse caso? Talvez a gente possa chamar de júri, né? Júri popular, mas é um júri popular informal, né? Não tem aquela formalidade eleita pelo judiciário, etc., escolhidas, né? As pessoas escolhidas pelo judiciário, que é um outro tipo de comunidade. Talvez a gente possa usar a palavra comunidade. Uma comunidade, nesse sentido, então, informal vai atingir um determinado sucesso epistêmico, né? Pode atingir um determinado sucesso epistêmico. Então, é um grupo de pessoas, uma comunidade. Esse é o objeto, e ele pode ser caracterizado, então, será pela característica sucesso epistêmico. Então, a comunidade, vamos dizer assim, que julga um determinado crime, ela pode ser definida conforme certos objetivos. Eu quero jogar na temporalidade, que é aquela questão que eu trouxe antes. Talvez antes das leis poderia ser um sucesso cognitivo, não poderia? Antes desse sistema pré-estabelecido? É uma questão de também que a gente tem que trazer a temporalidade, trazer outras características para dentro do que forma um sucesso cognitivo. Desculpe, meu cachorro não parava de latir aqui. Eu estava pensando, sei lá, Juliane, você sabe jogar xadrez, assim, não sei, tipo, não? Eu sei jogar dama e truco, certo? Dama, né? Enfim, qualquer jogo desse tem um conjunto de regras ali, né? Então, assim, para você jogar, você precisa ter incorporado esse conjunto de regras, né? E eu acho que quando a gente está pensando aqui em termos de conhecimento, porque me parece assim que a palavra conhecimento ela é colocada em contraste com a mera crença, não é verdade? Então, assim, eu dei aqui o exemplo do WhatsApp. O WhatsApp, a gente não imagina que o WhatsApp é um veículo de conhecimento. A gente sabe que o WhatsApp é um veículo em que, enfim, as pessoas compartilham certas coisas que elas acreditam, né? Mas não necessariamente as coisas que elas acreditam são coisas verdadeiras, não necessariamente as coisas que elas acreditam possuem, digamos assim, padrões assim muito elevados de justificação. Esses padrões, eles funcionam como talvez as regras aí de um jogo qualquer, entendeu? Então, assim, para que uma coisa tenha talvez a pretensão de ser conhecimento, para que ela possa sequer almejar o sucesso cognitivo, ela talvez pressuponha algumas regras. E aí essas regras, eu acho que são objeto de, digamos assim, de controvérsia entre os filósofos. Os filósofos dizem assim, essa regra talvez vale, essa aqui não vale. Alguns filósofos talvez dizem assim, não, a gente exige uma coisa mais exigente. Outros dizem assim, não, talvez não o que é ótimo, mas aquilo que é permissível. Entendeu? Não, então assim, aquilo que eu exijo é o que é permissível, mas talvez eu quero algo que está acima do permissível, né? Acima do, digamos assim, do básico, né? Que se exige. Eu quero de você mais do que o 7, entendeu? Então, assim, a gente vai discutindo um pouco, assim, quais seriam aquelas regrinhas que talvez nos ajudem, né? A compreender o que é que faz o conhecimento algo distinto de uma mera crença, né? Talvez no WhatsApp nem sequer eles queiram jogar esse jogo, assim, talvez nem haja essa pretensão, entendeu? E em outros esferas
esse jogo, por exemplo, na esfera acadêmica, eu acho que talvez as pessoas queiram incorporar algumas regras desse jogo, queiram satisfazer algumas dessas exigências. Talvez elas não querem, assim, sei lá, na economia. Na economia nós temos uma visão da racionalidade que não é a racionalidade epistêmica, é uma racionalidade no sentido mais instrumental, racionalidade mais vinculada, por exemplo, às suas preferências, entendendo? Então, assim, até a racionalidade, ela pode ter, digamos assim, formas distintas de se compreender, né? Então, aquilo que é um ato racional, por exemplo, do ponto de vista de uma ciência social, de uma economia, às vezes é distinto daquilo que, por exemplo, um epistemólogo exige. Talvez o epistemólogo ele exige um nível de racionalidade que é superior àquilo que algumas ciências sociais, como a economia, elas exigem, entendeu? Então, não sei se isso ajudou a clarificar alguma coisa. Tu acha que faz sentido, Osés, o que eu falei, ou foi a viagem, assim? Não sei. Só comentar, antes de passar a palavra para a Juliana, levantou a mão também. Claro que faz todo sentido. Faz todo sentido. E eu também não sou nenhum filtro, tá? Então, vocês têm contribuições muito boas e eu sou mais um contribuinte, né? Agora eu passo a palavra para a Juliana. Marcelo, eu acredito que a gente está em duas óticas distintas, em certos pontos, em certos níveis. Eu não estou dizendo que as regras não são importantes para o jogo. Eu estou dizendo que talvez determinadas regras não entrem, não se incluem para todo mundo ou para todos os jogos. Eu diria assim que existe um sistema, mas esse sistema muda, o sistema quebra, o sistema evolui. E eu não só digo que existe um sistema, como eu também faço o questionamento: quem dita as regras desse jogo? Quem dita os sistemas? Por exemplo, hoje, esta noite, a gente está lendo um texto em que vocês consideram, não sei, melhor para começar ou referência para estar usando como base desse estudo aqui. Porque, então, esse texto, basicamente, ele dita as regras do que a gente está fazendo aqui hoje, estudando, entende? E a gente está seguindo essas regras. Mas eu acredito que o próprio texto está falando assim, a gente vai precisar começar a olhar para outros âmbitos, enlarguecer as bases. Porque a base que a gente tem está pequena, tá? Eu adoro que tem um texto. Ai, gente, eu vou ser muito nerd agora, posso? Da literatura, Drummond. Ele fala assim: não, meu coração não é maior que o mundo, é muito menor, nele não cabe nem as minhas dores. Por isso gosto tanto de me mostrar, por isso me disco, por isso me grito. Frequento os jornais, vou nas livrarias, preciso de todos. Ou seja, ele pega a base de tudo, gente. Entende? É basicamente o que eu sinto que esse texto está dizendo para gente. Assim, o sucesso cognitivo precisa de regra, ele está questionando. Um laboratório é um laboratório? Se ele quebra alguma regra, ele deixa de ser laboratório? O que é um set? O que é um nível dentro disso? A gente talvez está espremendo demais. Então, por exemplo, quando você fala sobre o WhatsApp e afirma que com tão veemência de que o WhatsApp não é um local de se obter um sucesso cognitivo, porque alguém previamente falou isso para você e você passou a acreditar nisso. Mas e se uma segunda pessoa não acreditar nisso? E se ele vem com uma outra versão, com outro contraponto que diz assim, não, eu acho sim que essa é uma fonte rica de recursos de conhecimento. Vamos hipotetizar isso daqui, tá? Mas, enfim, entende? Eu acredito que você está entendendo. Eu sinto que eu estou tendo um desbalanço na sua fala quando você traz, assim, você está focado nas regras, porque talvez você esteja focado dentro de um mundo de pesquisa, da universidade e tudo mais. E eu tô focada, tipo assim, galera, a gente tem que começar a ver outras coisas, outros âmbitos, que é o que enfim,
é a própria epistemologia. Eu não sou da área de filosofia, e antes de começar o grupo de estudo, até fiquei meio receosa, assim, quando eu fui entrar, que muita gente fala mal da epistemologia, porque dizem que não é ciência, porque pesquisa muita coisa e tem pouca regra no jogo. A própria epistemologia tem pouca regra. E por isso que eu digo que esse texto é a metalinguagem da epistemologia, porque está falando assim, quais são as regras, está questionando as regras, da mesma forma que a epistemologia questiona e remodela essas regras, sabe? Eu estava tô tentando assim pensar em algumas coisas. Não, de fato, eu usei o exemplo do WhatsApp como um espaço, assim, não é que lá não possa haver coisas verdadeiras, assim, eventualmente muitas coisas são ditas lá que são verdade, né? Inclusive também pode ser um veículo para divulgação científica, e há grupos, inclusive o nosso, que estão lá no WhatsApp, estão comprometidos, né, assim, a compartilhamento ali de artigos e discussões e etc, etc, né? Mas, assim, na verdade, o que eu estava tentando, com o exemplo do WhatsApp, é ilustrar por que nós nos preocupamos com aquilo que é chamado de conhecimento. Por que conhecimento parece ter um valor, assim, meio que superior, assim, sabe? De onde é que vem isso? Você pode dizer assim, isso vem lá do Platão. Platão usava a palavra pretendente, Juliana. Então, imagina, tem certas crenças que são como pretendentes. A moça, ela tem vários pretendentes, certo? Ela tem vários pretendentes. Só que nem todo pretendente ela enxerga como um pretendente que, enfim, que ela reconhece, né? Como algo de valor para ela, para aquilo que é a finalidade dela. Então, conhecimento do mesmo jeito. Há várias crenças que se pretendem como conhecimento, mas o que é que faz, por exemplo, uma crença realmente, digamos assim, merecer, né, esse reconhecimento, né? E aí, assim, e por que isso é importante, né? Aí eu lembro de um experimento mental, que eu acho que quem conta esse experimento mental, a Oséias pode me ajudar aí. Oséias, na discussão sobre responsabilidade epistêmica, né, na discussão sobre ética da crença, tem um cara chamado Clifford, foi um matemático do século XIX, que ele criou um experimento mental de um sujeito que ele é responsável por mandar ou não uma embarcação para o mar, entendeu? Ele é o responsável, né, por liberar a embarcação para o mar. E existia uma série de informações, uma série de evidências que mostravam que aquela embarcação, aquele navio, ele tinha uma série de comprometimentos, né, para a sua segurança. E aí, esse cara, que é responsável por liberar essa embarcação, ele se vinculou a uma crença que era uma crença que era um mal pretendente. Ele pensou assim, não, Deus não quer que haja um acidente desse tamanho, Deus não quer que esse desastre aconteça. E ele também se vinculou a outra crença que também não servia como pretendente de conhecimento. Ele dizia o seguinte, poxa, esse barco já foi para o mar tantas vezes, por que ele iria ter problema agora? Entendeu? Tipo, então, assim, ele se vinculou a essas duas crenças que não eram crenças lá muito boas. A primeira de que Deus não ia querer que houvesse um acidente, e a segunda que, poxa, já saiu tantas vezes, por que vai ter problema agora, né? E aí acontece que esse barco, ele sofre um naufrágio, e a pergunta que a gente faz é o quão responsável é essa figura que liberou, porque ele se vinculou a certas crenças que não tinham valor nenhum e ele ignorou uma série de evidências, né, que reunidas, né, exigiam dele uma ação. Então eram
crenças que vinculavam a uma ação, que vinculavam a uma responsabilidade, que não poderiam ser ignoradas. Não era uma questão de, eu vou ficar com essa crença, não, eram crenças que tinham essa natureza de vincular, né, a uma ação. E nós tivemos uma pandemia, e nós tivemos à frente, o nosso comandante, uma pessoa que se comportava como esse sujeito. Uma pessoa que dizia assim, vai sair, já saiu tantas vezes de casa, não vai ser agora que tu vai pegar um vírus, não é verdade? Tipo, quantas vezes tu já não pegou um resfriado, uma gripezinha, vai ser agora que isso vai te derrubar, entendeu? Não, eu não me importo com os especialistas, o que os epidemiologistas dizem, o que os virologistas dizem, o que as organizações, né, de saúde, OMS, o que, sabe, as organizações aqui do Brasil também dizem sobre a segurança dessas vacinas. Não, nada disso tem relevância. Eu vou suspender, né, a crença nessas coisas e vou me vincular, sei lá, a ideia de que Deus não quer, ou que, sei lá, ou que você já saiu tantas vezes, não vai ser agora, ou que é uma gripezinha, entendeu? Então, assim, é uma discussão, no fundo, sobre ética da crença, sobre o tipo de responsabilidade que você deve ter em relação àquilo que você acredita. E aí o pessoal da epistemologia discute o quão até onde essa responsabilidade ela vai, porque será que eu decido aquilo que eu acredito, né? Uma discussão sobre o voluntarismo dogmático. Então, a maioria dos epistemólogos vão dizer que não há esse voluntarismo dogmático, ou seja, que eu não escolho, na verdade, o que eu acredito e o que eu não acredito. Se eu não escolho o que eu acredito e o que eu não acredito, mas será que eu não sou capaz de fazer algumas coisas antes, quer dizer, estabelecer alguns critérios, sabe, constituir um certo tipo de prática, de hábito, de comportamento que faz com que eu me aproxime, né, das crenças que seriam crenças mais robustas, mais fortes, e que eu me aparte dessas crenças que são crenças que me colocariam numa situação de maior vulnerabilidade, ou que me colocariam numa situação em que outras pessoas correriam um risco maior se seguissem essas crenças. Então, assim, e aí eu acho que, de certo modo, a epistemologia ela acaba tendo um pouco esse valor, porque, né, ela... enfim, você pegou mais ou menos, né, assim, a ideia, né, assim, pô, se a gente... eu bem queria dizer, assim, que essa pretensão de conhecimento com exigências tão elevadas, né, que isso é dispensável. Tudo bem, é dispensável em algumas zonas da nossa vida, mas em outras parece que nós somos meio que obrigados, assim mesmo, a desenvolver certos critérios, porque isso vai determinar a nossa responsabilidade. E por mais que a gente aceite ou não isso, eu acho que um júri acaba nos cobrando também, né? E que nem a moça lá que largou o rapaz, ela vai pagar uma multa de R$ 5.000. Por que ela vai pagar uma multa? Porque existe uma regra, né, que é de conhecimento de todos, que você não larga uma pessoa passando mal em uma trilha. Existe outra regra, e essa já é de natureza... Marcelo, né? Desculpa te interromper, mas é porque o teu TDAH... Você não pode pegar socorro, né? Então é um pouco isso. Então, assim, a menina ela tinha essa informação e ela achou que essa informação era uma informação que era dispensável, que ela podia seguir ou não, que aquela informação não vinculava ela a uma certa atitude, a uma certa prática, né? Enfim, estou estendendo aqui. Desculpa te interromper, é porque eu não tô no Brasil. E aí você começou a falar da menina do nada. Eu tô te acompanhando e eu fiquei assim, quem vai ter que pagar 5.000? Quem que vai ter que pagar? E aí depois eu me toquei. E isso mudou tão bruscamente que eu fiquei... Perdão, continua. Mas você sabe, né, essa história da menina, o rapaz que foi no Réveillon fazer uma trilha e tal, e a menina
E a menina vai pagar um valor para o rapaz e vai pagar um valor também para os bombeiros, que gastaram recursos e esforços nesse resgate, né? Então, por que a justiça determinou essa responsabilidade para ela, tá entendendo? Quer dizer, porque algumas informações que ela tinha, ela achou que eram informações que ela, enfim, que ela podia ou não podia seguir, né? E não é Mas o assim. cerne da questão, calma, é interessante isso, perdão, mas foi questionado a ela e ela omitiu? Porque esse é o ponto da questão também, e eu acredito que até dentro da epistemologia. Tipo assim, tem como eu chegar a um sucesso cognitivo se eu não tenho um conhecimento prévio através de toda uma carreira? Tipo, foi perguntado a ela? Ou presume-se que ela deveria trazer à luz tal informação, sendo que eu não sei, porque eu não sei do caso também. Mas assim, se perguntaram e foi omitido, é um resultado de sucesso. Se não perguntaram e chegaram a esse júri final, eu diria que é um total oposto resultado de tudo. Porque, por exemplo, é assumir que um ser humano precisa ter determinado. Não sei, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Sabe? Então, assim, enfim, é só que a fofoca realmente é interessante dessa garota. Legal. Eu acho que todos esses casos e exemplos, então, eles ilustram bastante o que está sendo falado no texto, né? Uma pessoa individual, né, que fez um julgamento sobre deixar ou não seu parceiro na trilha, né? Quais são as condições para ela obter sucesso cognitivo? E será que a gente pode definir, por exemplo, o que é uma pessoa responsável, né, por meio de certas regras que vão guiar, né, como as pessoas devem se comportar em situações em que alguém passa mal, né? Será que essas regras foram utilizadas pelo judiciário, né? E será que se essas regras forem utilizadas, elas vão garantir sucesso cognitivo? Né? A pessoa tem que ter o conhecimento prévio ou não da regra para ter o sucesso cognitivo, ou meio que ela já tem que pressupor isso? Então, são todas questões importantes e todas estão no campo da epistemologia, né? Um grupo de pessoas, um laboratório, coisas, né? O autor que está designando por coisas que vão ter sucesso cognitivo. Essa coisa pode ser definida, né, por meio da característica prescritiva que dirá, né, o que ela deve ou não fazer em determinada situação para ter, né, o sucesso cognitivo. Então, essas são as questões. Aí dá para andar um pouquinho mais adiante, né, só para a gente tentar concluir essa parte. Aí vem um exemplo também do autor, né? Além dos exemplos que vocês mencionaram, por exemplo, uma característica metafisicamente fundamental de uma crença, que ela seja, de alguma forma, supostamente conhecimento, que é uma questão interessante também. O Marcelo, acho que havia mencionado sobre crenças, né? Bom, será que para uma coisa ser crença, como é que a gente define crença? Será que uma coisa ser crença é que ela tenha a capacidade, vamos dizer assim, de se tornar conhecimento, ser uma candidata ao conhecimento? Então, as crenças, elas são sempre candidatas ao conhecimento, ou existem crenças que não são candidatas ao conhecimento, né? Então, talvez exista uma linha de pensamento que diz, olha, a crença só vai ser crença quando ela hipoteticamente, pelo menos, pudesse se tornar conhecimento. Do contrário, não é crença, né? Outras pessoas talvez falem, não, você não precisa dessa exigência. Existem crenças que não têm nada a ver com o conhecimento,
né? Alguns poderiam dizer, por exemplo, olha, juízo de gosto. O juízo de gosto não tem nada a ver com conhecimento, é simplesmente algo que me agrada ou desagrada. Né? Se eu digo que Drummond, né, a Juliana citou Drummond, Drummond é o poeta mais brilhante, né, do mundo inteiro, beleza, isso é um juízo que eu estou fazendo baseado no meu gosto, por exemplo, né? Mas será que isso é um candidato a conhecimento? Então, ou seja, será que eu posso definir crença pelo fato dela poder se tornar conhecimento, dela ter essa potencialidade de se tornar conhecimento? Essa questão que o texto está fazendo aqui para nós, né? Que é um outro tipo de questão em epistemologia. E veja, primeiro a gente falava da pessoa ou do laboratório, e agora a gente fala de crença. São 3 objetos distintos para atingir um fim epistemológico, que a gente está chamando de sucesso cognitivo, e também está misturando a definição dessa coisa, definição de pessoa, de grupo de pessoas ou de crença. Será que a definição dessa coisa precisa ter na sua base uma regra, uma descrição, ou melhor, uma prescrição, né? Será que para algo ser crença, ela deve ter essa característica? Para algo ser pessoa, ela deve ter essa característica, né? Para um grupo de pessoas, né, um laboratório, ser laboratório, ele precisa ter determinada característica? Desculpa, eu acho que alguém abriu o microfone que eu continuei falando. Perdão, que eu vou me empolgando. É, eu posso trazer um. Cara, é muito ambíguo. A crença, realmente, se ela pode ser explicada, nem toda crença, eu acredito que nem toda crença vai ser explicada, mas nós temos crenças que podem sim virar conhecimentos. E aí eu trago mais palpável, por exemplo, a medicina com ervas, por exemplo, ela pode se tornar conhecimento. Crenças que, por exemplo, alugou um triplex na minha cabeça. Eu sou do norte. A gente, quando tá machucado lá, não come carne de porco ou carne alguma coisa assim, porque tem um tal de carne remosa. Provavelmente vocês aí do Brasil, que eu descobri que isso não é o mundo inteiro que concorda, entende? Não jogo o mesmo jogo de regras. Quando eu chego aqui, faço uma tapagem, enfim, interação com o americano, e eu falo, nossa, eu não posso nem comer bacon. E ele fica, não tô ligando, linguisticamente para ele não funcionava. Eu falei, porque eu não posso comer carne de porco, porque não sei o quê. E foi aí que eu descobri que carne de porco remoto é só lá no meu país, Rondônia. Então, assim, é uma crença que eu carreguei, entende? E aí depois eu me atrevi a ver o sucesso cognitivo de comer bacon e ver se ia acontecer alguma coisa, enfim, vira conhecimento isso, sabe? Pode ser pesquisado, não necessariamente a crença vai ser positiva ou que realmente vai se confirmar, mas tudo é conhecimento, tudo é base de pesquisa, de questionamento. Só, só diria, Juliane, a palavra tudo é bem importante aí. Será mesmo que tudo pode ser, qualquer crença pode ser um candidato a conhecimento? Juízos éticos, morais, será que eles são conhecimentos, né? Quando eu digo que, quando as pessoas falam, por exemplo, que monogamia é correto, será que isso pode ser considerado conhecimento? Ou será que não? Se sim, sob certas circunstâncias, quais circunstâncias? Né? Quando eu digo por exemplo, polenta, polenta frita, né? Que é o aperitivo para tomar com cerveja no bar, polenta frita é melhor do que batata frita para acompanhar a cerveja, né? Quando eu imito essa minha crença, e eu concordo com ela, eu acho que sim, né? Quando eu imito essa crença, será que isso é conhecimento? Quando eu digo que uma coisa é melhor que a outra, é preferível à outra, né? E se é, sob que circunstâncias, né? Então, são questões epistemológicas interessantes. Tá, então vou voltar. Nem tudo é conhecimento, mas tudo pode ser estudado? Pode ser?
Sim, aí você volta para o campo questionador da filosofia. Só uma coisinha antes da gente seguir, eu acho que o Marcelo havia mencionado, que, veja, nós seres humanos nos preocupamos em geral com certas coisas, damos importância a certas coisas. E a gente considera, né, por mais nebuloso que seja o que a gente chama de conhecimento, considera que o conhecimento ele tem importância. A gente vê valor no conhecimento, né? Então, o cientista, por exemplo, ele, aqui eu estou fazendo uma leitura freguiana, né, do que é ciência, ele estaria preocupado com o valor verdade, né? Ele quer descobrir a verdade, quer descobrir coisas verdadeiras sobre o mundo, né? O jurado, ele quer descobrir, por exemplo, se uma pessoa cometeu determinado crime ou não, né? E se isso admite graus, né? Graus, vamos dizer assim, mais próximo da verdade ou mais próximo de descobrir o culpado, etc. Isso são coisas que nós consideramos importantes. E quando a gente começa a pesquisar, então, em epistemologia, por que a gente deve confiar em especialistas específicos de determinado campo e não um especialista fora da área, né? A gente encontra um critério que nos aproxima do que a gente considera conhecimento, né? Então, a gente vai encontrando caminhos epistemológicos que nos direcionam para bons lugares, que a gente considera bons, que a gente dá importância, que a gente dá valor, né? Então, isso no nosso dia a dia, desde as coisas mais básicas até as coisas mais abstratas possíveis, como a matemática, por exemplo, a gente, o ser humano tem aqui eu vou usar uma frase aristotélica, tem essa tendência à verdade, vamos dizer assim. A gente tenta, por mais que ela seja talvez inalcançável em alguns casos, mas a gente dá valor para isso. A gente dá valor para o que chama de conhecimento, o que a gente chama de verdade, o que a gente chama de justificação, né? Ou pelo menos deveria dar. Quando a gente fala que deveria dar atenção ao que os especialistas estão falando sobre pandemia, então a gente entra no campo prescritivo, fala, olha, as pessoas que não fazem isso, elas têm um sucesso cognitivo muito baixo em relação às pessoas que fazem, né? Então a gente vai caminhando por caminhos mais seguros, vamos dizer assim, quando a gente faz esse tipo de questão. E por isso que eu acho que a filosofia é fundamental, é essencial na formação desde do ensino médio ali, talvez, se possível, até da infância, que justamente a gente começa a questionar essas coisas. Né? Foi um comentário meio longo, mas acho que só para reafirmar um pouco o que já foi dito. E aí, gente, seguimos até o final aqui. Eu vou terminar pelo menos esse parágrafo, né, para a gente jogar na mesa de volta essas questões. Acho que parou aqui em norma, né? Norma, ponto de interrogação. Aí, por exemplo, uma característica metafisicamente fundamental de uma pessoa que uma criatura seja, de alguma forma, supostamente racional. Ou seja, como é que a gente define pessoas? A gente vai dizer normativamente o que é uma pessoa por sua racionalidade, ou seja, aquela pessoa que é capaz de ser racional, é uma pessoa, e quem não é capaz de ser racional, né, que não pode, pelo menos potencialmente, exercer essa racionalidade, não é pessoa. Né? Então, será que a gente pode dizer dessa forma, ou a gente teria que redefinir a noção de pessoa? Os bebês, né? Os bebês, eles, talvez a gente possa dizer que eles são racionais, né? Porque eles não fazem inferências, não sabem exatamente o que está acontecendo no mundo, etc. Ou talvez possa, né? Se a gente usar uma ideia mais básica de racionalidade. Mas o bebê, de qualquer modo, ele é potencialmente racional, né? Então, a gente pode caracterizar ele como uma pessoa por ser potencialmente racional, ele pode desenvolver a sua racionalidade. Então, por isso ele é uma pessoa. Então, talvez, né, o Aristóteles concordasse com essa definição, né? Dizia que o homem é um animal racional. Né? Será que, então,
essas normas que a gente diz que as coisas devem ter, elas são essenciais para definir o que são as coisas, ou mesmo, talvez, a potencialidade delas, né? Aqui, nesse caso específico, é uma pessoa, só está mudando a coisa e a característica, né? Coisa deve ter tal característica para ser tal coisa, né? Aqui, a outra pergunta. Ou as pessoas podem ser caracterizadas metafisicamente sem recorrer a essa norma. Pode ser que a pessoa não seja racional, mas continue sendo pessoa. Vamos pegar, por exemplo, alguém que está em estado vegetativo. A gente continua considerando pessoa ou não, né? Disputas semelhantes surgem em relação aos outros objetos do sucesso cognitivo. Até que ponto podemos entender o que são esses objetos sem recorrer aos tipos de sucesso que supostamente elas desfrutam? Então, vejam, todos esses objetos, pessoas, laboratórios, grupos de pesquisa, júris, tudo isso que a gente falou, a gente pode recorrer a essas regras para definir, né, o que essa coisa é. É isso, né? Será que a gente precisa recorrer a regras para dizer o que uma coisa é? Essas regras que conduziriam a algum sucesso cognitivo? Essa é a questão final aqui. Aí só vou ler a última parte, né? A gente já comenta. E aí eu acho que a gente finaliza 1.1. Ao falarmos, como acabamos de fazer, dos tipos de sucesso que os objetos supostamente desfrutam, deixamos em aberto em que sentido os objetos do sucesso cognitivo supostamente desfrutam desse sucesso. Será que seu desfrute desse sucesso é bom? Ó, veja, o valor bom já não é o valor verdade, né? Será que quando a gente desfruta um determinado sucesso cognitivo, essa coisa vai levar ao bem, né? Ou aquilo que é bom para as pessoas, etc. Se sim, como é bom? Ou será que o seu desfrute desse sucesso é exigido? Uma outra questão, de uma outra natureza bom, será que a gente vai exigir que um laboratório faça tal descoberta para ele ser caracterizado como um laboratório, ou a gente pode definir laboratório mesmo sem essa exigência, sem essa regra? Se sim, então, o que exige e por quê? Ó, aqui já abre espaço para aquele tipo de questão social, né? Mas quando um grupo de pessoas lincha alguém na rua, será que essas pessoas, alguém exigiu isso delas? Elas exigiram vamos pensar, talvez não seja o melhor exemplo, né? Mas vamos dizer que elas consideraram alguém culpado e por isso estão batendo na pessoa, etc. Posso te interromper? Oi? Posso te interromper? Claro, claro. Perdão. Eu acredito que nesse lugar de ótica, de o que exige, eu olharia através de uma outra perspectiva. Por exemplo, o resultado final seria o sucesso cognitivo dentro do júri? Tipo, o que exige? A justiça, certo? Uhum. Então, é o resultado final. Entendeu? Essa exigência, por exemplo, traria como uma característica, uma ferramenta para exigir o sucesso cognitivo? Uhum. Exatamente, eu acho que essa pergunta é essencial. Essencial. O que exige que um grupo de pessoas trate outra de uma determinada forma? Trate outra pessoa de determinada forma. São as leis, né? São certos procedimentos legais ou são certos acordos populares, né? Que as pessoas meio que fazem um acordo tácito ali entre o que elas podem ou não fazer em determinadas situações, né? Então, o que exige? É a lei, é a comunidade onde elas nasceram, se criaram, e aí a gente pode, talvez, até estabelecer uma gradação, né? Se a gente, por exemplo, considera os direitos humanos, a gente diria que
a lei talvez atinja um sucesso cognitivo melhor no sentido de comunidade, de toda a comunidade ali onde o fato aconteceu, né? Talvez seja melhor a gente seguir esse caminho, a gente atinja o sucesso cognitivo, a gente esteja mais próximo, vamos dizer, de um sucesso cognitivo do que as pessoas que simplesmente fazem justiça com as próprias mãos, né? Então, a gente pode, talvez, colocar uma gradação aí e para poder se guiar no mundo desse modo, né? Então, o que exige que as pessoas, nesse caso, se comportem de determinado modo para atingir um sucesso cognitivo? E por quê? A justificação, né? Abordaremos esse tópico geral a seguir. E aí, gente, o que vocês acham? Pressões? Acredito que a gente já debateu o suficiente. Hoje deu o que falar, né? A gente leu 2 parágrafos, um grande e outro pequenininho. Mas eu acho que, assim, tá ficando bem sólido o rumo do texto, né? Tá muito mais claro agora do que quando a gente começou. E aí, o próximo ponto aqui é demandas e valores, né? Que aí já entra a questão dos graus, né? Entra alguns palavrões aqui, né? Que a gente vai tentar entender. Bom, valor, né? Só para dar uma ideia. Bom, o que nós consideramos importantes? O que nós consideramos que tem valor dentro dessas questões epistemológicas, né? E por que a gente considera isso? Acho que é isso o próximo tópico. Tá bom, gente? Então, ficamos por aqui hoje. Semana que vem a gente volta. O que vocês acham do horário e dia para a semana que vem? Tem alguma sugestão de dia ou talvez mudar o horário? Para mim, o horário é conveniente, então, que vocês decidirem, eu vou estar presente, eu farei presente. Para mim também tá tranquilo esse horário. Eu talvez colocaria assim um pouquinho mais, assim, talvez lá assim para 7, mais por causa dessa questão de que algumas pessoas estão ali trabalhando, chegam de noite, às vezes pegou um trânsito. Sim. Tipo, eu mesmo, gente, vocês já perceberam, eu tô chegando assim, faltando 5 minutos pro encontro começar, entendeu? Por isso que eu mando o link faltando 5 minutos. Às vezes eu chego bem mesmo em cima ali da hora, né? E aí eu imagino que algumas pessoas também lá do grupo, não sei como é que elas estão, assim, de disponibilidade. Aí talvez fizer uma nova enquete, né? Talvez a gente tenha uma noção, né? Porque, assim, muita gente que votou nesse horário, acho que acabou não podendo vir, né? Sim. Então, tem que... vamos fazer a enquete, então, para o próximo encontro. E aí a gente fica combinado, então, de fazer tentar ler essa parte 1.2. Aqui tem 3 parágrafos grandes. Eu acho que talvez a gente consiga, né, agora que já está um pouco mais encaminhado, consiga fazer essa parte na semana que vem, mas também sem nenhuma exigência, né? O grupo de estudo não vai deixar de ser grupo de estudo por não ler tantos parágrafos por dia. Não é uma demanda para atingir o sucesso cognitivo aqui. Cadê o Marcelo com as regras? O Marcelo, tem que ter um horário plausível aí para as pessoas que trabalham para o grupo poder acontecer, né? Então, o sucesso cognitivo também vai depender disso.
do grupo, temos como é que fala? Uma quantidade mínima de pessoas para ter um sucesso cognitivo, para poder para ser um grupo de estudos ou não? Uma pessoa já é um grupo de estudos. Legal. São questões importantes, né? Então, gente, ficamos por aqui. Eu vou fazer a enquete no grupo, tá? Um abração para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.